Olá, gente, tudo bem? Professor Tiago aqui mais uma vez com vocês. Esse vídeo nós vamos tratar de um assunto que, no geral, causa muito erro, tá? Que são os grupos políticos do período regencial, né? Geralmente um período que o pessoal tem muita dificuldade de compreender, que é muito nebuloso, muito cheio de idas e vindas. Não é tão bem assim, não dá para tentar interpretar de uma forma um pouco mais simples, mas nem por isso deixar de ser bem feito, né? A interpretação. Período regencial aí que vai aí de 1831 a 1840, né, quando vai ter a maioridade, né, o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Bom, então vamos focar aqui especificamente nos grupos políticos, tá? Galera, uma maneira, né, você tem que entender que o Dom Pedro I sai do trono, ele abdica, né, não é uma deposição, por favor, não coloque isso uma questão aberta, né, e sem a figura do poder central, você tem um espaço de discussão novo para o Império. Né? Você não tem mais aquela figura que ocupa o poder moderador, aquela figura bastante poderosa dentro do ordenamento constitucional do Brasil Império, então você tem momentaneamente um momento de maior fluidez para a discussão política mesmo. Né? Algumas ideias que estavam um pouco mais represadas podem vir à tona. Daí nós vamos ter o período regencial como um dos períodos de maior efervescência política do Brasil Império. Tá? E tentando sintetizar, o que é uma coisa que causa muita confusão para as pessoas é que os partidos e grupos políticos eles vão trocando de nome ao longo da evolução política do Brasil Império. E as pessoas ficam achando que são, na verdade, dezenas de propostas políticas. Na verdade, muitas vezes o mesmo grupo, tá? Às vezes até o mesmo tipo, a mesma pessoa, né? Vai mudando, vai recebendo uma nova nomenclatura ao longo do tempo. Tá? Não se trata, às vezes, até de uma pessoa nova ou de uma ideia política completamente nova, mas simplesmente da maneira como eu vou nomeando aquele grupo político ao longo do tempo. No primeiro reinado, nós tínhamos, grosseiramente falando, né, dois grandes grupos políticos, Partido Português e Partido Brasileiro. Esse Partido Português mais próximo do Dom Pedro I, o Partido Brasileiro, que agia como uma oposição ali, mais orbitando no parlamento, né, a Câmara dos Deputados ali, que inclusive protagonizou aquela rixa que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte e por aí vai. Né? Dentro do Partido Brasileiro já havia uma fragmentação, porém ela vai ficar ainda mais evidente quando vem o período regencial. Por isso que o Partido Português, quando começa a regência, ele é, no geral, o partido restaurador. Tá? A maior parte dos que eram os portugueses, né, vão se tornar restauradores. A gente vai ver o que eles defendem. Até 1834, porque o Dom Pedro I vai falecer em 1834, e vocês vão entender que não faz mais sentido ser restaurador. Vocês vão entender que isso tem um motivo bem óbvio para isso. Já o Partido Brasileiro, que já tinha essa fragmentação, ela vai se tornar evidente. Eles vão se dividir em liberais moderados e liberais exaltados. No segundo reinado, basicamente, a linha que era o liberal moderado na regência vai se tornar o que nós vamos chamar de conservadores ou saquaremas. Essa mudança de nome já começa no final da regência e os liberais exaltados vão grosseiramente se tornar aqueles que nós chamamos de luzias ou liberais. Mas isso aí, óbvio, né? Não é tão natural nem tão retilíneo assim, né? A gente vai ver que no segundo reinado, quando nós formos abordar o segundo reinado, você vai ter uma alteração na maneira de pensar e com o predomínio, né, do pensamento conservador saquarema. Mas isso aí já é assunto para o segundo reinado, ok? O restaurador, cara, também chamado de caramuru, tá? Socialmente falando, né, comerciantes de grosso trato, né, que são os grandes comerciantes, também os batalhões de mercenários que ajudaram ali Dom Pedro na época da independência e os altos funcionários, muitos deles que vieram com a época da transferência da corte. Tá? O que esse cara quer? É autoexplicativo. Ele quer trazer Dom Pedro I de volta. Ele quer restaurar a situação política do primeiro reinado. Tá? Como ele confiava na ação do imperador como elemento para manter a ordem e a integridade do império, o imperador abdicou, esse cara fica chateado com isso, ele acredita que o império vai ter melhores rumos se Dom Pedro I voltar. Tá? O principal líder
dessa corrente de pensamento José Bonifácio, né? Eles têm alguns jornais ali, como está ali no trechinho, né? O Brasil Aflito, Soldado Aflito, Tamoio Constitucional, etc. e tal. Então, é uma corrente de pensamento bem direta, e o nome é autoexplicativo, então não é difícil de interpretar, não. Tá? Faz sentido, né? Por que em 1834 essa linha de pensamento vai desaparecer? Porque Dom Pedro I morre. Então, só se você quiser restaurar ele do mundo dos mortos. Não faz sentido nenhum você continuar sendo restaurador. Por lógica, tá? Vocês vão perceber que a maior parte dos restauradores vão acabar indo para os liberais moderados. Tá? Isso não é uma regra, tá? Mas é a corrente de pensamento que vai ser mais próxima deles. O liberal moderado, também chamado de chimango ou chapéu redondo. O principal líder é o Evaristo da Veiga, tá? Não é que é o principal líder, né? Mas a principal figura de referência que defende as ideias dos liberais moderados. O Evaristo da Veiga e o grande jornal, né, Aurora Fluminense. Então representa bem aí essa visão liberal moderado. Para esses caras, a saída de Dom Pedro I bastava. Grosseiramente falando é isso. Então eles defendem, né, que a Constituição se mantenha. Então ele não concordava com a postura do governante, que eles consideravam muito próximo dos portugueses. Mas para eles o ordenamento constitucional estava bom. Tá? Então a grande frase deles está ali no documento, né? Queremos a Constituição, não queremos a Revolução. Então saiu o Dom Pedro I, agora é a hora de manter a casa em ordem, respeitar a Constituição, respeitar os regentes, né, para manter a ordem e manter a integridade do Império. Portanto, são defensores da manutenção do ordenamento constitucional, neste sentido, uma monarquia centralizada no Rio de Janeiro, uma monarquia com a estrutura administrativa um pouco mais centralizada. Por isso que eles vão ser bem representados entre a elite do Centro-Sul, né, a região ali próxima da corte no Rio de Janeiro. E aí os caras que são os mais complexos de entender mesmo e é onde a gente costuma agarrar, que é o liberal exaltado, também chamado de farroupilha ou chapéu de palha. Tá? São as elites das regiões mais afastadas da corte, que no geral eles vão representar essa linha política. Tá? Para esse cara, a saída do Dom Pedro foi bacana, mas precisava de algo a mais. Né? Eles queriam uma monarquia federativa. E aí é muito importante você interpretar, né, isso entre esse grupo, porque é bem evidente ali, ó. Olha o segundo parágrafo. Embora quase todos os exaltados fossem favoráveis à preservação da monarquia, eles pretendiam que a mesma tivesse conteúdo democrático. Você fala, nossa, que partido popularzão? Calma. Isto é, eles associavam a liberdade ao princípio democrático de governo. Por essa razão, defendiam uma organização político-administrativa descentralizada ou federativa. Percebeu que a ligação que ele faz é entre democracia e federação? Federalismo? Por julgarem que somente no nível municipal, ou seja, levando o poder até as regiões ou local, estaria assegurada de modo efetivo a participação da maioria dos cidadãos ativos nos assuntos do governo do Estado. Aqui é que é importantíssimo se prestar atenção. Toma cuidado, muita gente acha que o Exaltado, por ter esse nome, é um partido popular, defende o povo, os oprimidos. Não, não. Tá? Muitas vezes o liberal exaltado é essa elite afastada do Sudeste que acredita que o poder tem que chegar até eles. Então são cidadãos ativos, aqueles que muitas vezes têm poder de voto nas eleições, ganham 100 mil réis, ganham 200 mil réis por ano, podem se candidatar, fazem parte, né, do que vai ser, daqui a pouco vocês vão ver, a Guarda Nacional. Então tem que tomar bastante cuidado, porque ele quer que o poder chegue até o cidadão ativo, não necessariamente até todos. Ele não está pensando na ralé, ele não está pensando no escravo, por exemplo. Então toma muito cuidado, porque é uma ideia de democracia muito específica aqui. Tá? Até porque estamos na primeira metade do século XIX, e você que, né, tem a manha do negócio e sabe que na primeira metade do século XIX, a palavra democracia, ela no geral tem conotação negativa. Tá? Tá associada a desordem, anarquia, violência, revolução. E, então tem que tomar um pouco de cuidado. Né? E aí finaliza ali, ó, quase todos os liberais exaltados eram assim defensores de uma monarquia federativa. Eram todos, porém, acusados de republicanos pelos seus adversários. Cara, e aí é muito importante você ficar bem ligado aí, né? Trata-se de jogo político, gente. Então, os três grupos têm uma dinâmica de competição, óbvio, né? E um fala mal do outro.
Então imagina, do ponto de vista dos liberais moderados e dos exaltados, o que os restauradores são? Eles são absolutistas, eles são recolonizadores, eles são portugueses. Do ponto de vista de restauradores e moderados, o que os exaltados são? Republicanos, separatistas, anarquistas, desordeiros, querem fragmentar o Brasil, querem se tornar caudilhos das regiões que se separarem. Então, é claro que um vai generalizar e depreciar a posição do outro, né? Nesse sentido, o liberal moderado se encontra numa posição interessante, né? Porque ele está claramente no meio. Ele pode tanto falar mal do restaurador quanto falar mal, né, do exaltado. E ambos podem falar mal, né, também do liberal moderado por sua vez. Mas tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar documento em prova, porque você tem que ver a fonte, e se você identificar de quem é a fonte, você pode perceber o viés político na fala daquele indivíduo. Tá? Aqui eu coloquei o mapa, né? Esse mapa é de 1889, final do Brasil Império, então não corresponde ao período regencial, mas só para vocês perceberem, né? O moderado é esse cara naquele círculozinho verde ali, ó, a região, né, do município neutro, a corte, né, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, nessa época está começando a ter a expansão do café para São Paulo, zona da Mata Mineira, né, e o exaltado, esse cara mais afastado, que quer que o poder se federalize, que vá até ele, né, não necessariamente para ir para o povão, mas para ir para essa elite regional que vai se apoderar e fazer forte uso, né, desse poder. Cara, e aí a dinâmica da regência ela é bem interessante. Por quê? Você vai ter no início da regência, entre 1831 e 34 aproximadamente, uma espécie de aproximação entre liberal exaltado e moderado. Por quê? Os moderados, sozinhos, eles não iam dar conta de conter a população, de administrar sozinhos o império. E ainda tinha o problema do restaurador. Então, momentaneamente, né, moderados e exaltados vão ter uma certa proximidade. O preço que o moderado vai pagar por isso é ter que ceder, em alguma medida, a descentralização política que os exaltados queriam. Então, é uma aproximação circunstancial, mas ela é muito importante, porque é dessa aproximação que vai resultar as principais leis regenciais. Todas elas, reparem, no início da regência, a criação da Guarda Nacional, o Código de Processo Criminal e o Ato Adicional. Num outro vídeo, nós vamos falar de cada uma delas e você vai entender como que essas leis vão representar, sim, um processo de descentralização da monarquia. Então, pelo menos no início da regência, você tem um leve processo de descentralização. Isso vai mudar depois, né, com o regresso conservador, com o Araújo Lima, com a lei de interpretação do ato adicional e, finalmente, com o golpe da maioridade. Então, é um processo momentâneo, mas ele acontece, beleza? Galera, as fontes que eu usei de um excelente livro, né, chamado Império da Boa Sociedade, tá? A consolidação do Estado Imperial Brasileiro, e fica a dica aí para quem quiser se conhecer esse livrinho. É um livrinho bem fininho, bem interessante e de uma leitura bem tranquila, tá joia? Galera, espero ter sido o mais claro possível. Grande abraço para você.